ser de luz, bem-vinda a esse vídeo. Então hoje temos um pouquinho mais de reflexões sobre a vida. E com vocês com a voz meio rouca aí, porque tivemos um final de semana e é também sobre isso que a gente vai conversar aqui. Um final de semana de despedidas de solteiras, né? Que não vou entrar no critério aqui da questão cultural de fazer isso. Mas o que eu quero trazer é que foi muito gostoso viver isso, por trazer de volta, depois de 2 anos de pandemia, né, esse reencontro com mulheres principalmente, foi muito gostoso, sabe? Essa energia feminina, esse potencial, as mulheres conversando sobre assuntos aleatórios, e a mente da mulher também, como ela se abre, o quanto foi gostoso sentir realmente a presença uma da outra aqui, juntas, e falando abertamente, né, sobre questões femininas, inclusive sobre sexo, como é gostoso ter alguém assim para compartilhar sem se sentir julgada ou ter a mesma situação interpretada por outros olhares, né, e como a gente pode ter as nossas individualidades e às vezes também passar por coisas similares com outras pessoas, né? Essa coisa que a gente se sente conectada. Então foi maravilhoso, assim. E falando sobre esse final de semana, a gente foi, contratamos um transporte para nos levarmos até uma casa de festas para lá celebrar mais um pouquinho a noite da noiva. Eu me peguei pensando sobre a vida, né? Esse processo todo que envolve viver. A vida é um eterno processão, né? E ali na van, assim, a gente foi cantando até o local da festa. E ali, tipo, a felicidade não é só o destino, não era só nós chegarmos lá. Se a gente não tivesse uma energia gostosa entre nós ali, não teria sido tão divertido o resultado final. E assim eu fiquei refletindo sobre também o relacionamento. Ela tá indo para um casamento. E não é o resultado final casar, mas é todo o caminho até chegar lá, né? Todos os preparativos, agora falando de coisas menores, né? Mas o relacionamento dos dois, né? Foi um caminho, foi uma jornada. Então a gente passa por várias provas durante a nossa vida toda que nos faz ter esse insight diversas e diversas vezes para nos lembrarmos constantemente disso, eu acho, né? É a gente, eu, você, todos nós, né? De que às vezes eu tô tão preocupada com o resultado final de alguma coisa, por exemplo, o resultado final desse vídeo, para chegar até ali, que eu não aproveito o caminho disso, o sentar e gravar, o editar, e durante as edições eu dou risada, eu choro. Outra vez mesmo, no vídeo anterior, meu namorado estava comigo e deu falhas técnicas para a gravação, e o quanto isso me tirou, assim, a leveza, né? Eu fiquei indignada, pô, como assim? Falha minha, né? Porque eu deveria ter posto para carregar o aparelhinho do áudio e a memória para o celular. Então, sabe, e ali na van, indo para a festa, eu percebi como às vezes a gente tem provas e às vezes a gente não aproveita essas provas, e outras vezes que a gente se dá conta, ei, é verdade. Então, e por que às vezes nesse processo, que a vida é um processo, a felicidade não está só no destino, está no caminho? Porque a gente, quando está voltada para o profissional, por exemplo, fazer o vídeo aqui, e eu encaro isso como um trabalho, como uma coisa que faz a minha alma vibrar também, porque às vezes a gente pega mais pesado com a gente quando é relacionado ao trabalho, e quando a gente está no lazer a gente consegue ter essa flexibilidade. Então eu fiquei me perguntando isso indo para uma festa, de que, pô, vamos aproveitar o caminho, né? Não chega só o resultado final. Que bom que eu consegui
me dar conta ali desse caminho que a gente estava andando, que o quão gostoso estava ali com elas, cantando, se divertindo, depois dançando, sabe? Aproveitar o caminho e não só o resultado final. Gente, vou me emocionar durante o vídeo, porque é muito sobre isso às vezes. E no final de semana daí veio um pouco mais, né? Veio outro caminho, digamos assim. A gente foi a Bento Gonçalves no festival de balonismo e lá encontramos amigos. E conversando com uma amiga ali, ela faz treino para não é bem competição, mas é provas, né, de corridas. Então não é tu competir contra o outro, mas é competir contra si mesmo, né? Eu encaro dessa forma. Ela estava falando dos treinamentos, né, e enfim, que ela gosta bastante. E eu de novo veio esse insight. Não é só a prova final, né? Não é só aquele dia da prova, seja na faculdade, que a gente depois celebra 5 segundos. Uau, eu consegui! Ou tirei 8, tirei 10 na prova. Ou consegui realizar a prova da corrida por completo. A gente sente essa satisfação, esse contentamento, mas se a gente não se apegar a isso, a gente se distrai e aquilo se dissipa imediatamente, pode ser 5 segundos depois, a gente lembra, não, mas tem a outra prova lá da faculdade, eu tenho isso para fazer lá no trabalho, e a gente está sempre indo atrás de outro resultado para entregar e não aproveita o caminho. Então é sobre isso, né? Ela aproveitando o treinamento diário para chegar lá na competição, na prova, mais preparada. A gente aproveitar a faculdade, os dias sem dormir, né? Porque para chegar lá depois no final e conseguir o diploma ou atuar na área que a gente estuda. Mas isso é muito difícil da gente fazer no dia a dia. É fácil falar, é fácil estar aqui, porque eu vejo eu mesma me perdendo no caminho, né? Eu mesma durante a semana perco aquela coisa de a gente, eu tenho que fazer isso, tenho que realizar aquilo, eu tenho esse trabalho para entregar, eu tenho essa pessoa para atender, eu tenho esse vídeo para editar, eu tenho essa proposta para montar. Então, nesse processo eu também me vejo me perdendo ali e não apreciando às vezes aqueles momentos da edição, da gravação, aquele momento de ai, que precioso estar frente a frente contigo nesse atendimento. Então, são coisas que a gente vai trabalhando, né? Eu acho que é um exercício mental, né? Porque a gente se pega e a gente é levado pela o nosso entorno, que eles estão ali, né? As pessoas estão atrás de resultados, estão atrás de bem-estar, de provas e de coisas que provam o quanto elas fizeram. Então a gente às vezes tem aquela coisa de mensurar o quanto valemos, o quanto isso valeu a pena através do resultado final e não do caminho, né? Do quanto a gente passo por passo conseguiu evoluir e o passo por passo que a gente conseguiu deixar alguns medos para trás, alguns tabus a gente conseguiu derrubar. A gente não aprecia isso, a gente nem percebe isso. Então, para pensar em quantas coisas dentro de ti não mudaram durante esses meses, para você olhar para isso agora e conseguir realizar. Que ao longo desse tempo você se preparou. Pode não ter um resultado para mensurar, uma coisa palpável, mas internamente você sabe onde você estava lá em março e onde você está agora. E o quão é precioso isso, né, da gente apreciar o caminho e não só o resultado final, porque às vezes o resultado final nem é tão correspondente àquilo que a gente espera. Por exemplo, né, se a gente não aprecia uma viagem, né, vamos sair de férias e vamos para o litoral, vamos dar um exemplo. E se a gente não aprecia o caminho de chegar até lá, de repente chega lá na praia e tá chovendo. E aí tornou o resultado, né, que seria o chegar na praia,
tornou aquilo inválido, invalidou a experiência porque não foi como a gente esperava. E a viagem que a gente riu, que a gente cantou, que a gente se divertiu, que conhecemos as histórias, onde isso, que valor daremos para isso, né? Onde colocaremos isso dentro do nosso emocional? Ou fazer um café, preparar o café, de esquentar a água, de passar água no café, ou até mesmo com o meu namorado já gosta do processo até mesmo de torrar o grão do café. Então, aquele processo de torrar o café, depois de moer o grão, depois passar água. Então, a vida está sempre nos dando os insights, preparar uma comida, não é só o resultado final, não é só sentar e comer, só tomar o café, mas é o caminho até chegar lá. Isso também é a vida, ou seja, a vida está acontecendo agora, e agora, e agora, e a vida está acontecendo agora, eu gravando, agora quando você está assistindo esse vídeo, sabe? Mas é fácil a gente se perder, é fácil daqui a pouco a gente sair do momento presente e ir de novo para a cabeça lá na frente de, eu preciso fazer isso, tenho que fazer aquilo, ou até mesmo não apreciar, como no final de semana apreciei a companhia dos amigos, dentro do melhor que eu podia dar, nas condições que eu tinha, e junto com as primas e com a família, de compartilhar esse momento de despedida de solteira, ela vai se casar, né? Então, toda essa coisa bonita do amor, assim, de uma união de pessoas, ainda mais nos tempos atuais, que poucas pessoas estão se casando. Então, apreciar ali aquele momento de se sentir satisfeita e conectada com essas pessoas que estavam ali na nossa frente. Que agora, compartilhando um pouquinho a questão do caminho, olha como a gente perdeu isso ao longo da pandemia, né? A gente deixou muitas coisas, não fomos limitados também, mas a questão da nossa cabeça. No nosso pensamento, a gente não poderia fazer muitas coisas. E muito se pensava já, quando a pandemia acabar, eu quero fazer isso. Quando a pandemia passar, eu quero ir para tal lugar. Então, a gente já foi adiando a nossa felicidade nesse evento histórico mundial dentro das nossas vidas. E eu acredito, né, pensando aqui com vocês, que isso também seja uma causa da nossa ansiedade ter crescido mais do que antes da pandemia. A gente, ao invés de ficar mais unidos, a gente ficou um pouco mais distante. O caminho também da pandemia. O que a gente fez durante esse caminho? A gente aproveitou ele da melhor forma possível? Fizemos o que podíamos fazer com aquilo que nos era dado? A gente aproveitou a companhia das pessoas que estavam ao nosso lado? Sabe? Então, é essa coisa de aproveitar o caminho, de desfrutar daquilo que a gente está vivendo aqui e agora. Porque foram coisas que eu me peguei pensando que a gente está sempre nisso, né? A gente está sempre no caminho para chegar em algum lugar, em algum resultado. E quando a gente chega naquele resultado, pode escapar pelas mãos, assim, como se a gente quisesse pegar água e segurar na mão, ela vai escorrer pelos dedos, né? Porque a gente não vai conseguir segurar. E a gente vai depois logo colocar outro ali na frente, é outro caminho. Então, é um assunto da tal da coisa, né? O óbvio precisa ser dito. É isso aí, assim, eu me pego pensando em muita coisa e quero compartilhar aqui com vocês como é que é para vocês esse processo da vida, você também se pega muito perdido em pensar lá na frente, projetar o resultado e às vezes não consegue desfrutar do caminho até chegar lá. Como é que são essas pequenas provas no seu dia a dia, de fazer um café, de preparar uma comida, sabe? Porque tem toda essa convivência com nós mesmos, com a nossa mente durante todo esse caminho, né? Fazer um churrasco com a gauchada aí,
é mais tempo todo mundo trocando ideia, conversando, do que propriamente comendo, né? Então, e aí, como é que é pra você, sabe? Compartilha e se isso fez sentido pra ti em algum nível, deixa o teu like, comenta, compartilha. Se não fez sentido, que tenha te feito uma boa companhia nesses minutos que você assistiu esse vídeo. E gratidão por estar aqui. O que eu me peguei pensando também nessa jornada do caminho foi como a gente tem dificuldade de lidar com esse lance do caminho. Eu vou trazer um ponto de vista meu aqui, mas é muito pela tentativa e erro, né? Eu acho que se a gente apresentou o resultado, a gente valoriza mais o resultado final, porque é mensurável, a gente valoriza isso. Mas o caminho, às vezes a gente esquece, porque o caminho é muito característico, né? Muito determinado, assim. Ele tem as cores das tentativas e dos erros. Porque para mim chegar, vou trazer aqui um insight do yoga também. Para mim chegar e conseguir realizar a invertida, ficar de cabeça para baixo, né? Shirshasana, que a gente chama no yoga. Então, para mim conseguir ficar de cabeça para baixo, sem o apoio da parede ali, ficar nesse... Esse é o resultado final, aquela fotinho que eu consigo colocar no meu Instagram, e além de dar aquela a euforia, eu consegui, então a gente desfruta disso ali, desse movimento interno de quantas coisas a gente fez. A gente esquece, a gente valoriza esse ponto final, né, essa invertida, esse de cabeça para baixo, mais do que todas as tentativas e erros. Faz sentido para você isso, da gente valorizar então aquele ponto final, aquela invertida que a gente conseguiu realizar, retinha e tal, do que todas as vezes as tentativas e erros, os tombos que eu caí até chegar ali, né? A gente se perde, não acha? Eu fiquei pensando sobre isso também, sabe? Pouco tempo atrás eu postei no Instagram que eu tava fazendo uma ponte, né, que é ficar de assim para trás, e escorregou minha mão, né, e aí eu bati a cabeça. Poucas vezes eu consegui publicar uma coisa assim que deu errado mas tá tudo bem, sabe? Pra mim é ok, pra mim estava tudo bem. Tentei, não consegui, vou tentar de novo, não hoje, talvez, amanhã, mas vou continuar. Mas pra gente postar, pra gente publicar, pra gente comentar sobre isso, às vezes pode dar aquele lance de vergonha, né? A gente não quer falhar. E acho que é por isso também que a gente valoriza pouco o caminho, porque a gente falha nesse processo. E a gente quer ser valorizado pelo que a gente conseguiu. E então aquele lance, às vezes, o óbvio precisa ser dito, a vida é um processo, vão dizer que é a sorte, a constância é o segredo. Então, são coisas assim que fazem a gente refletir, que a nossa caminhada, ela é um eterno processão. É um eterno ressignificar acontecimentos. Então, é isso. Gratidão.